Fala meu terceiro, Rafael aqui falando. Tô aqui no nosso livro de Química, tá? Peço aí que vocês se encaminhem para a página 597 do livro de vocês. Vão reparar que eu dei um salto aqui na matéria, né? Esse livro do terceiro, só para você se situar, ele é uma revisão de tudo que você viu aí no primeiro e no segundo ano, né? Então eu já dei um pouquinho do que você viu no primeiro. Eu quero partir para a nossa orgânica aqui, que é a matéria do seu segundo ano, tá? Então por isso que eu dei esse salto na matéria, né? Eu falei para você se encaminhar na página 597. Na verdade, ela começa aqui na 595, falei errado, né? Introdução à química orgânica. E antes da gente começar, né, quero que você entenda uma coisa, né? Teve um período, a química, né? Até nesse período atual também, né? Ela se divide em duas, né? Orgânica e a inorgânica, tá? A química orgânica, né? Ela faz menção ao organismo, tá? Então ela faz uma menção aqui ao organismo. Era aquela química responsável por estudar os seres vivos. Né? Então quando a gente falava em ser vivo, né, como reagimos, como poderíamos extrair substâncias de seres vivos, né? Isso daqui estava relacionado à química orgânica, né? A inorgânica ela ficava responsável pelos não vivos, né? Então a gente tem aqui, ó, o inorgânico aqui, tá? Que era relacionado aos não vivos. Então água, ar, né? Minérios, tá? Esses são relacionados a são elementos inorgânicos. Orgânico é tudo aquilo que derivava de ser vivo, né? Isso lá atrás. Só que esse conceito aqui de química orgânica, ele cai por terra a partir do momento em que você consegue sintetizar um composto orgânico. Então aquele cara que era extraído de seres vivos, né, ele começa a ser sintetizado, ou seja, foi pego algo inorgânico e transformado em orgânico. Então a química orgânica ela deixa de ser essa química aqui relacionada a seres vivos, né? Uma observação feita foi que os seres vivos, né, eles possuem, né, na sua espinha dorsal, né, o que a estrutura principal de um ser vivo é uma cadeia carbônica, né? Então o que se observou foi isso, né, que aqui nos seres vivos você tem longas cadeias carbônicas, né? E aí esses carbonos aqui estão ligados a hidrogênios, né? A gente vai ver oxigênio aí no meio, a gente vê os halogênios, né? Cloro, flúor, bromo, iodo, né? Mas em sua maioria é carbono ligado a hidrogênio. Então eu sou formado basicamente por carbono e hidrogênio. Claro que tem os outros elementos químicos, né? Mas em sua maioria vai ser carbono e hidrogênio. Então quando foi sintetizado um composto orgânico, na verdade foi pego algo inorgânico, né? E foi transformado em orgânico. E aí a química orgânica passa a ser a química que estuda o elemento carbono. Então essa é a definição para a química orgânica, né? O que é a química orgânica? É a química que estuda o elemento carbono. Tranquilo? E aí que o seu livro ele fala onde estão os compostos orgânicos, tá? Ele traça uma relação entre compostos orgânicos e inorgânicos aqui. Ele vem aqui, ó, as propriedades e as características físico-químicas do carbono. E aí ele fala algumas coisas sobre o carbono aqui, ó. Tá? Número de oxidação variável, né, de -4 a +4, capacidade de formar cadeias, né, que é isso aqui que falei, tá? Vou justificar isso aqui, esse primeiro ponto para você. Ele fala aqui da tetravalência, que a gente vai começar a entrar de encontro aqui. Então, tetravalência do carbono, né, significa o carbono, quando a gente vai fazer uma distribuição eletrônica dele, o carbono é 6s, ó, é 6, né, número atômico. Então a distribuição eletrônica fica assim, ó. Então eu vejo que o meu carbono ele possui uma primeira camada, então está aqui o meu núcleo, e essa primeira camada, que é a K, e ela possui 2 elétrons. E o meu carbono ele possui uma segunda camada, né, que é a minha camada L, e aqui, ó, tenho 4 elétrons, tá? Então aqui eu tenho 4 elétrons. Na última camada eu possuo 4 elétrons. A última camada a gente chama de camada de valência. Então aqui na minha camada de valência eu tenho 4 elétrons. Existe uma estrutura que a gente chama de estrutura de Lewis, em que a gente representa
os elétrons na camada de valência, ou seja, na última camada, com pontinhos. Então, o carbono aqui, como tem 4 elétrons na sua última camada, a gente representa ele com esses 4 elétrons aí através dos pontinhos, né? Então ele tem 4 pontinhos, tetra, valência é a última camada, então ele tem 4 elétrons na última camada. E são esses 4 elétrons aqui que vão justificar as ligações, né, do carbono, tranquilo? Então falei da tetravalência aqui, né? As principais características do carbono são configuração, configura-se não metálico, ele é um ametal, tá? Ele está lá na... Caramba, ele está na 4A. Forma compostos covalentes, porque ele faz compartilhamento de elétron, ele não faz transferência, ele não é um composto iônico, ele é covalente, transfere elétron. Transfere não, compartilha, perdão. Tem o número atômico igual a 6, né, que eu fiz ali na minha distribuição, presença de 6 prótons e 6 elétrons, e é isso, tá? Os tipos de ligação que o meu carbono pode fazer, né? Então aqui eu estou vendo a tetravalência do meu carbono, vejo que ele pode se ligar 4 vezes, né? Ele vai se ligar 4 vezes, sempre. Então, o meu carbono, ele pode ter 1, 2, 3, 4 ligações simples. Ele pode ter uma dupla e 2 simples. Ó, sempre 4, ó. 1, 2, 3, 4. Porque ele está usando esses elétrons aqui, ó. O elétron da outra ponta, né? Ou seja, dessa ponta aqui, vai ficar a cargo do outro elemento ao qual ele vai se ligar, tá bom? Mas os elétrons dele estão no início da linha aqui, ó. Então aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Tá? Então ele pode ter ligações simples, ele pode ter uma dupla, 2 simples, ele pode ter 2 duplas, olha o elétron dele aí, ou ele pode ter uma tripla e uma simples. Tá bom? Essa aqui, né? Deixa eu ver como é que ele fala. Ele fala do ângulo aqui, né? Então isso aqui é um tetraedro, né? Isso aqui ele vai ter um ângulo de 109,28 graus, né? Então ele ficaria assim, ó. Tá? Esse ângulo aqui é de 109,28. Eita, vou botar uma vírgula aqui, uma bolinha. Tá? Ele pode ter um ângulo de 120. Tá? É a geometria da molécula, tá bom? Ele pode ter aqui, ó. Vou aproveitar já essa aqui, tá? De 180. Tranquilo? Ou ele pode ter essa aqui, ó, de 180. Tá? É o ângulo ali da minha molécula, é isso que ele está fazendo aqui, para você ver, tá? O de 120 eu acabei até botando aqui porque a molécula estava deitada, mas enfim, tá? Tem erro não. É essa parte aqui de baixo. Aqui ele vai falar das ligações, né? Pi e sigma, né? Então deixa eu reescrever esse meu carbono aqui. Já vamos começar com pi e sigma. Ó, a ligação sigma, ela sempre vai existir, tá bom? Quando eu tenho só ligação simples, eu digo que todas as ligações são sigmas, tá? Então aqui eu digo que eu tenho 4 ligações sigmas. Quando você tiver uma dupla e 2 simples, as simples são sigmas. Na minha dupla, uma será sigma e a outra será pi. Então, sigma aqui eu vou ter 1, 2, 3. E ligações pi, vou ter uma. A ligação pi é a ligação mais fraca do que a sigma. Então, quando eu for ter uma reação ali, orgânica, a ligação que vai ser rompida vai ser a pi, né? Então, ano passado, não sei se você lembra, tivemos uma aula de hidrogenação, né? Onde eu colocava ali hidrogênio no meu composto. Então, eu pegava essa molécula aqui, né? E acrescentava hidrogênio aqui. O que eu fazia para acrescentar o hidrogênio? Ó, lembra que eu tenho um elétron aqui e um aqui, ó, cada um correspondente a um carbono. Sendo essa a ligação a pi, ela era rompida, esse elétron ficava disponível aqui e esse elétron disponível aqui. E aí eu pegava esse hidrogênio aqui, ó, e acrescentava aqui, ó. Fazia. Então ele que era C2, ele passa a ser um CH3. E esse aqui é a mesma coisa, ele era CH2, entrou um hidrogênio, ele passa a ser um H3. Fiz um processo de hidrogenação através da quebra da minha ligação pi. Vimos isso ano passado, tá? Por que quebra a ligação pi? Porque ela é mais frágil que a sigma. A sigma é muito mais resistente, tá? Então, de novo aqui, né? Recapitulando do ponto onde estamos, ó. Só ligações simples, beleza, né? Só tenho ligação sigma.
Quando eu tenho uma dupla, beleza, as simples são sigmas, e da minha dupla, uma será sigma e a outra π, né? Quando eu tiver uma ligação tripla e uma simples, a simples eu sei que é sigma, e da minha tripla, uma será sigma. E as outras duas serão ligações π. Então, o sigma aqui na minha tripla, eu vou ter uma, duas. E a ligação π, vou ter uma, duas. Tá? E aí, o que faltou aqui para mim, deixa eu virar minha folha aqui, é quando eu tiver duas duplas, né? Quando você tiver duas duplas, uma da dupla tem que ser sigma, a outra π. A outra dupla sigma e a outra π. Logo aqui eu vou ter duas sigmas e duas ligações π, ok? É isso que ele está falando aqui para você. Ó. Tá? Outra coisa que você tem que saber, e aí vai passar uma decoreba aqui para você, tá? Carbonos com ligações simples, uma dupla, duas simples, duas duplas, ou uma tripla e uma simples, tá? Quando for só ligação simples, você vai dizer que essa hibridização é sp3, né? Então, quero classificar esse carbono aí quanto à hibridização dele, ou hibridação, depende de como a questão apresentar, mas é a mesma coisa, tá? Então, qual é a hibridização desse carbono aqui? Se for só ligação simples, ele é sp3. Se ele tiver uma dupla, você vai falar que ele é sp2. Se ele tiver duas duplas, você vai dizer que ele é sp, assim como se ele tiver uma tripla, tá? Então, só ligação simples é sp3, uma dupla sp2, duas duplas sp, uma tripla sp. Então, a gente vai fazer uma cadeia em bastão aqui, tá? E aí você vai ter que reconhecer os carbonos, classificar e contar a hibridização dele, né? Bom, esse carbono aqui tem uma ligação simples aqui, ele é sp3, esse só ligação simples é sp3, esse só ligação simples, ó, é sp3. Esse carbono tem uma dupla para cá e uma simples, então ele é sp2. Esse aqui vai ter uma dupla e uma simples, ele é sp2. Esse aqui, ó, vai ter uma tripla e uma simples, ele é sp, tá? E esse aqui, da ponta, ó, uma tripla aqui, ele é sp, tranquilo? Poderia ter duas duplas aqui, ó. Beleza. Esse cara aqui, sp, tá? Esse cara aqui, ó, sp2, tá vendo? Ele tem uma simples e uma dupla. Esse aqui, uma simples que tá lá com hidrogênio, né? As simples com hidrogênio. E aqui, a dupla, ele vai ser sp2, tá bom? Cadeias carbônicas, né? Aqui eu já até me antecipei, né, no bastão, mas isso aqui é uma turma de terceiro ano, já viu o bastão, a gente vai rever aqui, mas já tomei a liberdade de sair usando esse exemplo aqui. Mas a gente vai falar das cadeias carbônicas aqui, porque ele traz pra gente, né? Então nós temos o modelo molecular, né, onde a gente está vendo a molécula, tá? Fórmula estrutural plana, né? Eu estou vendo todos os carbonos e todos os hidrogênios. A estrutural simplificada, ele simplifica os hidrogênios, ó. Então o primeiro carbono tem 3 hidrogênios, tá vendo? Aí, 3 hidrogênios. O do meio aqui vai ter 2, ó, hidrogênios, ó. 2 hidrogênios, né? O dessa extremidade aqui da direita, 3 hidrogênios, ele botou 3 hidrogênios. E você pode ver isso com bastão, onde cada quina representa uma quantidade de carbono, né? Então, ó, 1, 2, 3 carbonos, né? Como eu sei que o carbono faz ligações, 4 ligações, então aqui eu sei que esse carbono se ligou uma vez com esse aqui, cada quina é um carbono, então ó, se ele tem uma ligação aqui, ó, sei que ele tem 3 hidrogênios aqui. Esse carbono aqui, ó, se ligou uma, duas, então ele tem mais duas aqui, porque ele faz 4. Se ele fez uma, duas, 3, 4. Esse carbono aqui fez uma ligação para cima, sei que ele tem 3 aqui. Vou somar, ó, 3, 6, 8. Tenho aqui minha fórmula molecular, tá? Aqui a fórmula molecular, ele só te dá a molécula, tá vendo? Mas o correto mesmo seria ele botar para você aqui, ó, um C3H8. Ó, 3 hidrogênios aqui na extremidade, 2 no meio e 3 na outra extremidade. Tranquilo? Tá? Ele te dá a forma de bastão e aqui é a mesma coisa, tá? Classificação do carbono na cadeia, né? Meu carbono ele pode ser primário, ele pode ser secundário, terciário ou quaternário, né? O carbono primário é aquele carbono ligado a um carbono.
Um carbono ligado a 2 carbonos, a gente fala que ele é secundário, ó, tá ligado a 2 carbonos. Um carbono ligado a 3 carbonos, ó, esse carbono está ligado a 1, 2 e 3, ele é terciário. Esse ligado a 1 é primário. Esse aqui, ó, ligado a 2, secundário. Esse carbono está ligado a 1, 2, 3, 4, ele é quaternário. Posso dizer que esse é primário, esse é primário e esse é primário, tá? Então, carbono primário é ligado a 1 átomo de carbono, tá? Secundário ligado a 2, terciário ligado a 3, quaternário ligado a 4. Então, quando a gente vê esse carbono aqui, ó, ele está se ligando a 1 átomo de carbono, ele é primário. Os outros 3, hidrogênio. Mas eu só estou considerando quantidade de carbonos ligado a ele. Esse aqui tem, ó, 1, 2 carbonos ligados, secundário. Ele tem 2 hidrogênios aqui, não vou considerar. Esse aqui, ó, 1, 2, 3, terciário. Qual é que eu falo ternário? Terciário. Esse aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Ele é quaternário. Esse aqui, primário, né? Ele tem um carbono aqui, isso aqui é nitrogênio, não conta. Esse, primário, né? Ele só está ligado a esse carbono. O resto é hidrogênio e oxigênio. E aí sucessivamente. Esse cara aqui, ó, primário, tá vendo? Primário porque ele só está ligado a um átomo de carbono. Isso aqui é nitrogênio, não conta. Hidrogênio, hidrogênio não conta. Ele simbolizou pelas cores, né? Então se é verde é primário. Por quê? Porque está ligado a um átomo de carbono. Ou nesse caso aqui, ó, nenhum, tá vendo? Se ele também for a nenhum átomo de carbono, ele também vai ser considerado carbono primário, tá bom? Classificação das cadeias carbônicas, tranquilo demais, né? Eu tenho as cadeias abertas, né? Vou fazer em bastão para ficar fácil para você ver. Ó, cadeia aberta. Quantos carbonos? 1, 2, 3, 4. Cadeia fechada. 1, 2, 3, 4. Tá? Então aqui eu tenho 4 carbonos, aqui eu tenho 4 carbonos. Cadeia aberta, cadeia fechada. Aqui eu vou ter os aromáticos, né? Tenho esse aromático aqui, que é uma cadeia fechada, né? Como eu posso ver se o carbono ele é aromático? Você vai pegar, ó, número de elétron π vai ser igual a 4N mais 2, tá? Isso daí é a regra de Huckel. Então você vai ver isso aqui, ó. Entender isso aqui. A regrinha é o seguinte: 4N mais 2 igual a quantidade de elétrons da ligação π, tá? Então, ó, ligação π é a dupla, né? Então eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons aqui nessa ligação. Vou colocar isso aqui. Se esse número, se o resultado dessa equação for inteiro, é aromático. Se não for, ele não é aromático, tá? Então, ó, vamos lá. De novo, a regrinha, a fórmula é essa aqui, ó, 4N mais 2 igual a quantidade de elétrons na ligação π. Então, contei 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ligação π é dupla, tá? Então, vou resolver essa continha. Ó, 4N mais 2 igual a 6. 4N igual a 6. O 2 está somando, passa subtraindo. 4N igual a 4. Né? Esse cara está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, vai ficar 4 dividido por 4. N igual a 1. Esse número é inteiro, então esse cara é um aromático. Tranquilo? Se ele não for, vou pegar essa cadeia aqui, ó. Vamos ver se ele é um aromático. 4N mais 2 igual a quantidade de elétrons nas ligações π, né? 1, 2, 3, 4. Então, 4. 4N igual 4. Esse 2 soma, passa subtraindo. N vai ser igual a 2 dividido por 4. Posso simplificar isso aqui, né? Divido por 2 vai dar 1, divido por 2 vai dar 2. Isso aqui é 1,5, né? Ou seja, é meio isso aqui, né? 1,5, ó. 1 sobre 2 vai dar meio, né? Meio não é um número inteiro, então esse cara não é um aromático. Tranquilo? Então, como é que você vai saber se ele é aromático? Regrinha de Huckel, né? 4N mais 2 igual a quantidade de elétrons na ligação π. Tá? Você só vai contar que eu tenho 4 elétrons, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí você bota 6 ou você bota 4. Deu inteiro? É aromático. Não deu, não é aromático, é só uma cadeia fechada mesmo, tá bom? Como essa aqui, por exemplo, que não vai ser um aromático, não aromática, tá? Pode ser saturada ou insaturada. Deixa eu pegar mais um rascunho aqui.
Achei que um rascunho seria suficiente, mas não foi. Eita. Vamos entender a saturação, né? Que é tranquilo também pra caramba, muito simples. A saturação é o seguinte, né? Vou começar aqui com uma cadeia aberta, tá? Quero ver se a cadeia é saturada ou insaturada. Então, tô fazendo isso aqui, ó. Ele tem uma ligação aqui, então eu sei que ele tem 3 hidrogênios. Esse carbono tem 2 ligações, ele faz 4. Se ele tem 2, logo fica subentendido que ele tem mais 2 de hidrogênio. E esse carbono aqui fez uma, tem mais 3 de hidrogênio aqui, tá? Então eu tenho essa cadeia aqui. Também poderia fazer essa cadeia aqui. Esse aqui fez uma ligação, logo ele tem mais 3 de hidrogênio. Esse aqui fez uma, 2, 3, 4, tá? Esse aqui, 1, 2, 3, 4, né? Então fiz cadeias aqui com 4 átomos de carbono, tá? Então eu tenho esse carbono aqui, 1, 2, 3, com 4 átomos de carbono não, falei besteira, né? São 3 átomos de carbono. Vamos contar hidrogênio, 3, 6, 8. Esse aqui, 1, 2, 3 carbonos. Hidrogênio, 2, 3, com 3 aqui, 6. Nessa aqui, eu tenho mais hidrogênio que nessa aqui. Vou fazer em bastão. Então, ó, quando eu tiver dupla ligação, eu tenho menos hidrogênio. Eu digo que esse composto ele está insaturado, enquanto esse está saturado. Saturado de quê? Saturado de hidrogênio. Eu tenho mais hidrogênio aqui em ligações simples do que em duplas. Em duplas eu vou ter menos. Então, quando eu tenho só ligação simples, ele é saturado. Quando ele tem ligações duplas ou triplas ou 2 duplas, ele vai ser insaturado. Tá bom? Então, ó, saturado, ligação simples, ligações duplas ou triplas, enfim, serão insaturados, tá bom? Presença do heteroátomo, né? O heteroátomo é aquele elemento químico que vai estar no meio da minha cadeia. Então esse cara aqui é um heteroátomo. Esse cara aqui não é um heteroátomo. Heteroátomo tem que estar entre carbonos, né? Então eu posso fazer esse aqui, ó, CH3. Estou fazendo a mesma estrutura, ó. CH3. Esse cara é um heteroátomo. É um elemento entre carbonos e não é um carbono. No caso aqui é um oxigênio, né? Ele é um heteroátomo. Esse cara aqui não. Esse oxigênio não está entre carbonos, então ele não é um heteroátomo, tá? Beleza? Aí ele fala aqui, ó, homogênea ou heterogênea, né? Que vai ser o caso ali do meu heteroátomo, né? Ó, quando ele não tiver, eu digo que ele é homogêneo. Quando ele não tiver, ó, isso aqui é uma cadeia homogênea, tá vendo? Isso aqui é uma cadeia heterogênea, porque eu tenho um heteroátomo, né? É isso, ó. Aqui, ó, homogênea, né? Aqui é uma heterogênea, porque eu tenho um heteroátomo aqui, né? Aqui ela é homogênea, porque ele não está no meio da cadeia, mas poderia botar isso aqui, ó. Oh, beleza. Homogênea, né? Heterogênea. Tem um nitrogênio aqui entre carbonos, tá? Cadeias normais ou ramificadas. Essa é tranquila, né? Ramificação. Isso aqui é normal. Isso aqui é uma ramificada. Tá? Como se tivessem raízes aqui, né? Isso aqui é normal, né? Se eu fosse fazer uma cadeia normal aqui... 2, 3, isso aqui é uma cadeia normal. Isso aqui é ramificada. Tá? Minha ramificação aqui, né? Essa aqui eu não tenho ramificação, né? Se fosse fazer em bastão ficaria assim, ó. Olha a minha ramificação aqui. Tranquilo? Ele fala aqui os hidrocarbonetos, né? Ele vai falando aqui que os hidrocarbonetos eles podem ser mais pesados, mais leves, né? Isso daí influencia no ponto de ebulição dele, né? Ele dá como exemplo aqui, você vai ter uma questãozinha no livro que você vai ter que dar uma olhada nisso aqui, tá? Ele mostra a gasolina, né? E aí quando a gasolina vai para o tratamento, ela é aquecida, né? Porque a gasolina, ela tem várias substâncias com pontos ali diferentes de ebulição. Então, quando você vai aquecer esse cara aqui, né, o cara mais leve, né, com ponto de ebulição menor, ele vai subir primeiro. Então, quem vai sair primeiro é o gás, né? Então, você vai ter formação de gás, depois você tem a formação de gasolina, depois do querosene e depois os óleos, né? E vai ficando aqui por baixo o pessoal que tem um ponto de ebulição muito elevado. Geralmente, essa galera é usada para pinche, né, para borracha.
essas coisas, é como se fosse um crack do petróleo que eles falam, tá? Então sai primeiro quem tem ponto de ebulição mais baixo, né? A parte mais refinada, vamos dizer assim, ela vai saindo primeiro, vai ficando lá embaixo só a parte mais grosseira do petróleo, tá bom? Dá uma olhadinha nisso aqui porque você tem uma questão aí para desenrolar disso, mas é super tranquilo. O cara que tem ponto de ebulição baixo, ele evapora mais rápido. O cara que tem ponto de ebulição alto, ele vai ficar aqui embaixo, porque eu vou precisar de uma quantidade de energia maior para mudar esse cara do estado, no caso líquido, para gás, né? Porque é o ponto de ebulição que a gente está falando. Só te dando um exemplo aqui, tem um ponto de ebulição no seio da água, é 100 graus Celsius. Eu posso ter um cara que tem um ponto de ebulição de 180 graus Celsius. Então esse cara aqui tem ponto de ebulição mais baixo. Esse cara aqui evapora mais rápido, né? Ele vai entrar em ebulição mais rápido que esse cara aqui. Esse cara vai demorar mais tempo para ebulir, tá bom? Tô ficando por aqui na nossa aula. Qualquer coisa me chamem aí. Um abraço, tamo junto.